Olá! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre família, laboratório de almas. Bem-vindos, queridos irmãos! O nosso tema de hoje é sobre a família. Esse tema está descrito no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos pedir a Deus que nos oriente durante todo o momento da exposição e para que nós possamos ter um bom entendimento do tema que vai ser discorrido a seguir. Para que nós possamos entender um pouco sobre família, é importante que a gente entenda a origem deste termo. O termo família ele apareceu há aproximadamente 4.600 anos atrás, pela primeira vez na Roma Antiga. O termo usado na época era famulus e ele dizia respeito a pequenos núcleos agrícolas formados na época. Com a evolução, este contexto agrícola começou a ser expandido para um contexto mais cotidiano, de família no sentido que nós temos hoje, de pai, mãe e filhos. E se nós formos procurar no dicionário, o termo família significa pessoas aparentadas que vivem em geral na mesma casa, em particular pai, mãe, filhos, e também pessoas unidas por laços afetivos, de parentesco de sangue ou pelo casamento. Essa concepção familiar, ela vem mudando diariamente ao longo de toda a nossa caminhada terrena. A família antes era representada então por pai, mãe e filhos, sim. Hoje ela tem uma outra representatividade. Hoje nós encontramos famílias de só duas pessoas, só de dois pais com um filho, só de mães com filho, só o pai e o filho, a mãe e o filho. Então esta concepção de família, ela só é importante para que a gente entenda como a família se coloca na sociedade. Mas, na verdade, o que é importante é o significado. Será que nós entendemos o significado? Então, eu gostaria de convidá-los, no início agora da nossa exposição, para que cada um pense para si qual o significado da palavra família para cada um de nós. É importante que a gente repense esse significado para que a gente possa construir aqui uma ideia de família, de acordo com a doutrina espírita. Será que esse significado que o dicionário nos traz e o significado da palavra famulus, lá da Roma Antiga, eles mostram realmente todo o poder e toda a relevância dessa instituição família? A doutrina espírita, ela nos apresenta a família como uma organização abençoada, o nosso primeiro núcleo de aprendizagem. Mas não é apenas a doutrina espírita que nos apresenta a família dessa forma. Se nós procurarmos a respeito da instituição família, nós vamos encontrar na ciência, na psicologia, nas teorias de educação, o seguinte conceito de que a família é o primeiro núcleo de aprendizado, o primeiro e o menor núcleo de aprendizado. Grande parte das teorias nos dizem que a família é onde nós estamos inseridos e começamos a aprender como conviver com os demais. Então, este pequeno núcleo é onde nós vamos treinar as nossas virtudes, aprender com os nossos pais, com os nossos irmãos, para transportar este aprendizado para algo maior, né? Para um núcleo maior, que é o núcleo da sociedade. Então, vejam, todos esses conceitos de família, eles se integram, porque na verdade todos eles estão ligados às leis divinas e às leis de reencarnação. Na doutrina espírita,
nós temos claro que aqueles espíritos que estão em uma família são espíritos necessitados de estarem ali, com compromissos assumidos de reparação, e onde cada um de nós escolheu estar, para nos reencontrarmos num programa de provas e expiações, porque nós estamos aqui inseridos na Terra, regidos pelo nosso princípio de reencarnação. Então vejam a importância de nós estarmos inseridos neste grupo, que muitas vezes é só um pequeno grupo, mas que tem uma importância cabedal enorme. No livro Constelação Familiar, Joana de Ângeles nos diz o seguinte: é nesse pequeno grupo doméstico que inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. O grande problema que nós enfrentamos hoje em dia é que muitos seres humanos ainda não entendem essa concepção familiar e desconhecem a verdadeira finalidade desse núcleo. E com isso desvalorizam a sua estrutura, as suas funções primordiais. Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, que trata sobre esse tema, ele nos traz um item intitulado Parentela Corporal e Espiritual. Neste item temos a seguinte assertiva: os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O corpo procede do corpo, mas os espíritos não procedem do espírito. Significa, meus amigos, que nós, encarnados nessa família, procedemos sim, fisiologicamente e carnalmente falando, de outros seres, mas os espíritos não procedem de outro espírito, porque Deus é o nosso Pai e Ele criou cada espírito simples e ignorante. E com isso nós conseguimos entender muitas vezes as relações familiares e entender que dentro de uma mesma família nós temos muitas vezes espíritos simpáticos, mas também espíritos com quem nós temos dívidas contraídas em outras encarnações e que são afastados muitas vezes por antipatias e que neste momento estão aqui juntos para aprender neste pequeno núcleo que é a família. E que essa convivência ela vai ser sim impulsionada pela lei do progresso, porque ninguém fica parado, todos nós evoluímos. E o start, o início desta evolução, ele tem início dentro desse núcleo, que é onde nós aprendemos a amar, onde nós aprendemos a respeitar, a tolerar. E para que nós possamos adquirir, então, esse progresso, essa evolução, a doutrina espírita nos coloca com muita clareza: a gente precisa estar encarnado, precisamos estar aqui na Terra, vivendo, convivendo em sociedade. E para tal, nós precisamos ter este corpo. E como diz ali no capítulo 14, o corpo procede do corpo. Então, nós precisamos do quê? De genitores, nós precisamos de pai e mãe, que são os seres que dão título ao capítulo 14. Honrai seu pai e sua mãe. Porque a gente vive no mundo material e a gente sabe que para que a gente tenha esse corpo, a gente precisa de um gameta masculino e de um gameta feminino, que é o óvulo e o espermatozoide, que vão dar origem a um corpo, não a um espírito, mas a um corpo que vai permitir que eu tenha essa vivência terrena. E esses genitores, portanto, e isso está bem expresso neste capítulo, merecem respeito, merecem
honrarias, merecem ter toda a nossa atenção. Porque sem esses genitores, sem o pai e sem a mãe, esta oportunidade que nós estamos, cada um de nós, tendo hoje dentro dos nossos núcleos familiares, não seria possível. Honrai pai e mãe. Encerra um dever que a doutrina espírita nos ensina, de que é extremamente necessário que a gente respeite aqueles que nos proporcionaram e oportunizaram a nossa experiência na Terra. Ainda dentro deste capítulo, nós encontramos descritos 2 tipos de família, que é um ponto extremamente relevante para que a gente entenda, porque a gente começa a entender daí as relações que a gente tem com aqueles que nos cercam, tanto dentro do núcleo do nosso lar, como nos outros núcleos sociais que a gente frequenta. Existe a família corporal, segundo a doutrina espírita, que é aquela formada por laços sanguíneos, como o nome já diz, laços corporais. Essa família, que é a formada por laços corporais, onde espíritos individualizados e diferentes se encontram para resgatar compromissos antigos ou estreitar laços, esta é a nossa verdadeira escola de aprendizado. Este é o nosso laboratório de almas, onde nós aprendemos. É como uma criança. A criança não aprende a correr antes de engatinhar. Existe toda uma programação evolutiva. Ela aprende a engatinhar, a dar os primeiros passinhos, a caminhar com destreza e depois correr. Da mesma forma, a nossa inserção neste núcleo corporal, com pequenos aprendizados, pequenas vivências, vão me possibilitar expandir esta vivência, melhorar as minhas virtudes, domar as minhas tendências para o mundo lá fora. E a segunda família é aquela formada pelos laços espirituais. Esta é a família que muitos de nós escolhem, mas escolhem conscientemente, porque na verdade a nossa família corporal, ela também é escolhida por nós, faz parte do nosso programa reencarnatório. Nós escolhemos a família antes de virmos para cá. Escolhemos as dívidas que vamos pagar, escolhemos com quem nós vamos conviver. E a família espiritual são aqueles espíritos afins, que é o que acontece com muitos de nós. Muitas vezes nós temos um amigo, um colega de trabalho, um parente distante, que é muito mais próximo, que parece muito mais afinado comigo do que o meu próprio pai, meu próprio irmão, minha mãe. E essa afinidade, ela é espiritual, porque os laços da família espiritual são indissolúveis. Eles vêm de encarnação a encarnação. E é importante que a gente lembre, nesse contexto, que a família corporal, ela é uma família que tem uma fragilidade um pouco maior do que a família espiritual. Por quê? Porque é um pequeno núcleo onde nós não estamos apenas convivendo com espíritos com os quais a gente tem afinidade. E aí está a grande importância, porque aqueles com quem nós não temos afinidade são aqueles com quem nós precisamos conviver mais, para que a gente aprenda a ter amor, aprenda a ter paciência, aprenda a perdoar. E esta família, ela é mais frágil porque ela é composta muitas vezes no nosso vão entendimento
escasso entendimento de que ela é composta apenas por laços de carne. Então ela tem esta conotação mais frágil. Mas na verdade é ela que vai nos fortalecer. Mas vejam que, apesar de nós termos os núcleos corporais com uma certa fragilidade, se nós pararmos para pensar um pouquinho sobre as nossas próprias famílias, sobre as nossas convivências, dentro do lar, nós vamos conseguir resgatar ali na nossa família algumas pessoas com quem a gente não tem tanta afinidade, pode ser até o próprio pai, a própria mãe, né? Mas também vamos encontrar dentro desse núcleo familiar aquele que é o apaziguador, que é o amigo, que é o que une os demais membros, o que é mais coerente, e que nós não convivemos apenas com aqueles que nos são caros, nós convivemos também com aqueles com quem nós temos comprometimento de outras vidas. E Deus é tão sábio nesse seu programa reencarnatório, em nos colocar aqui, tendo essas experiências, que nos coloca num núcleo com pessoas que nós precisamos resgatar algumas dívidas, mas também coloca ao nosso redor pessoas que estão ali para nos auxiliar na caminhada. E neste momento nós contamos não apenas com esse parente próximo que está no núcleo familiar, mas também com essa família espiritual. Muitas vezes estamos com um problema na família, para quem nós ligamos? Para um amigo. Contamos, nos aliviamos, nos sentimos melhores e voltamos mais fortalecidos para esse núcleo familiar. Então, nós podemos encontrar a grandeza da justiça de Deus nos dois tipos de famílias, corporal e espiritual. E Jesus ainda nos trouxe mais uma lembrança. Estava ele sentado quando chegaram e anunciaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos 3:20, Mateus 12:46. Ele, Jesus, nosso irmão, está nos remetendo a uma lei divina que muitos ainda desconhecem, que não é apenas a família corporal e a família espiritual, formada por esses laços que importam, porque todos somos filhos de um só pai. Todos somos irmãos. E quando nós entendermos isso, que essa parentela, ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa que nós possamos ter como desavenças, falta de perdão, a forma como nós vamos encarar não só a nossa família corporal, nosso núcleo do lar, mas também vamos encarar aqueles que nos rodeiam, nós estaremos dando um grande passo rumo à nossa regeneração, rumo à nossa melhoria. Cada um de nós. Joana de Ângeles, na obra Constelação Familiar, ainda nos diz o seguinte: que a família
vem perdendo as características do santuário de escola, de oficina moral, de aprimoramento, para transformar-se em palco de aflições e disparates sem nome, resultando diversas vezes em tragédias dolorosas, em face da insensatez dos seus membros. Aqui, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado, especialmente nós que estamos aqui estudando, buscando nos aprimorar, buscando nos conhecer. Nós estamos vivendo numa sociedade ainda materialista ao extremo, aonde nós consideramos apenas as nossas necessidades como as necessidades reais. E isto faz com que a nossa família, muitas vezes, que já tem laços frágeis, ela se dissolva com muita facilidade. Porque é muito fácil responsabilizar o outro pelos nossos erros e acabar com laços que eram tão parcos, tão pequenos no nosso ver. E a cada vez essa convivência dentro dos lares, ela tem se tornado mais superficial, mais egoísta, e tudo está atrelado ao momento também que nós vivemos. Então nós temos uma grande responsabilidade de mudar essa conotação e começar dentro dos nossos lares. Emmanuel nos diz: a melhor escola ainda é o lar. O termômetro da família é o carinho. E não é na escola que nós aprendemos, não é na escola que nós colocamos os filhos para que eles possam aprender e possam galgar algo melhor. Então, nós temos que ter isso em mente, que a família é a nossa escola de almas, que é nela que nós vamos nos aperfeiçoar. Mas nós temos que pensar, e eu os convido a pensar juntos, de que forma nós podemos melhorar essa harmonização, melhorar esse nosso núcleo, que é tão importante. Em primeiro lugar, a doutrina espírita nos auxilia em vários pontos da nossa existência, incluindo na nossa convivência familiar. Em primeiro lugar, vigiar e orar sempre. O lar que é firmado nas bases do Evangelho de Jesus, ele é um lar harmônico. E muitas vezes nós encontramos famílias extremamente desestruturadas. E se pararmos para observar, vamos observar que não existe nessa família uma conotação, uma ligação com essa divindade que é Deus. Um respeito ao próximo. Então, orar sempre, vigiar sempre. Ter boa vontade, tolerância, respeito são extremamente importantes. Se eu quero que o outro me respeite, eu preciso respeitar o outro. E este respeito, esta tolerância, ela começa em pequenas doses, em doses homeopáticas, até que eu consiga respeitar fora do meu núcleo familiar. Mas eu preciso começar aqui dentro. André Luiz, no livro Apostilas da Vida, no prefácio, nos diz o seguinte: somos arquitetos da nossa própria estrada e seremos conhecidos pela influência que projetamos naqueles que nos cercam. Então vamos começar no nosso próprio lar, a projetar essa influência positiva, que com certeza as vibrações melhoram, o nosso humor melhora, as relações familiares melhoram. Também perdoar, sempre. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto ele está a caminho com você. Mateus 5:25. Reconcilia-te com o teu adversário. E vamos lembrar então que neste núcleo familiar muitos dos nossos parentes, irmão, pai, mãe, avó, tio,
foram em outra oportunidade pessoas com quem nós tivemos desafetos, desavenças e temos dívidas a pagar, a cumprir. Ser o exemplo, sempre. Lidar com as tensões, saber lidar com as diferenças, pois a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Estude a doutrina espírita, conheça-te, saiba quais são as tuas virtudes, quais são os teus pontos fracos. Isso é extremamente importante para que a gente também possa alavancar esse nosso progresso. E só depende de cada um de nós. Ninguém diz que é fácil. Jesus nunca disse que era fácil. Tanto que morreu crucificado, mas sempre com a palavra de amor, perdão e caridade. Cultuar o evangelho no lar harmoniza o nosso lar. As relações familiares melhoram. Então, nós temos, vejam que a nossa doutrina, ela nos traz uma série de ações que nós podemos fazer uso para que a gente conviva melhor dentro deste pequeno laboratório de almas que é o nosso lar. E que a gente possa entender de fato qual é a atribuição familiar, qual é a minha parte, o meu papel nisso tudo. Eu gostaria de concluir lendo um texto do livro Família, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. É a lição 1 deste livro. Em família. A família consanguínea é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. De quando em quando, o amor nos congrega em pleno campo da vida, regenerando-nos a sementeira do destino. Geralmente não se reúnem a nós os companheiros que já demandaram a esfera superior, dignamente aureolados por vencedores, e sim afeiçoados menos estimáveis de outras épocas, para restaurarmos os tecidos da fraternidade, indispensável ao agasalho de nossa alma na jornada para os cismos da vida. Muitas vezes, na condição de pais e filhos, cônjuges e parentes, não passamos de devedores em resgate de antigos compromissos. Se és pai, não abandones teu filho aos processos da natureza animal, qual se fora menos dignos de atenção que a hortaliça da tua casa. A criança é um trato de terra espiritual, que devolverá o que aprende, invariavelmente de acordo com a sementeira recebida. Se és filho, não despreze teus pais, relegando-os ao esquecimento e subestimando-lhes os corações, como se estivessem em desacordo com os teus ideais de elevação e nobreza, porque também um dia precisarás da alheia compreensão, para que se te aperfeiçoe na individualidade, a região presentemente menos burilada e menos atendida. A criatura, no acaso da existência, é o espelho do teu próprio futuro na terra. Aprende a usar a bondade em doses intensivas, ajustando-a ao entendimento e à vigilância, para que a tua experiência em família não desapareça no tempo sem proveito para o caminho a trilhar. Quem não auxilia a alguns, não se acha habilitado ao socorro de muitos. Quem não tolera o pequeno desgosto doméstico, sabendo sacrificar-se com espontaneidade e alegria, a benefício do companheiro de tarefa ou de lar, debalde se erguerá por salvador de criaturas e situações que ele mesmo desconhece. Cultiva o trabalho constante, o silêncio oportuno, a generosidade sadia e conquistarás o respeito dos outros, sem o qual ninguém consegue ausentar-se do mundo em paz consigo mesmo. Se praticas no grupo familiar ou no esforço isolado a comunhão com Jesus, não te demores a buscar-lhe a vizinhança, a inspiração e a diretriz. Não percas o tesouro das horas em reclamações improfícuas ou destrutivas,
Procura atender e auxiliar a todos em casa, para que todos em casa te entendam e te auxiliem na luta cotidiana, tanto quanto lhe seja possível. O lar é o porto de onde a alma se retira para o mar alto do mundo, e quem não transporta no coração o lastro da experiência dificilmente escapará ao naufrágio parcial ou total. Procura paz com os outros e a sós. Recorda que todo dia é dia de começar. E com essas palavras do nosso irmão Emmanuel, eu espero que a gente possa pensar um pouco sobre a família de cada um, buscando nos fortalecer para viver essa experiência tão importante que é o nosso lar, com paz, harmonia e sabedoria. Até breve.